Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes para atualizar as últimas notícias do nosso Palmeiras. Palmeiras que finaliza aí a sua preparação para enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira às 21h30. Jogo de ida fora de casa pela Copa do Brasil, galera. É hoje, tá chegando a hora. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Informações do Palmeiras agora com a Amanda Barbosa. Chega mais, Amanda. Fala pessoal, tudo bem? Palmeiras treina hoje pela manhã aqui na Academia de Futebol. Foi o terceiro dia de trabalho aí do Abel com o elenco, pensando nesse derby, pensando nesse primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? Time que se reapresentou logo depois do jogo de sábado, no domingo pela manhã. Treinou ontem, treinou hoje. Amanhã ainda vai fazer um trabalho de ativação antes dessa partida, né? Uma curiosidade é como esse Palmeiras mudou, né? Em relação à última vez que os dois times se enfrentaram em um jogo de mata-mata, que foi na decisão do Campeonato Paulista, né? Então, de lá para cá, o Palmeiras perde jogadores aí que são figuras importantes. A gente está falando de Richard Rios, de Mike, né? Se despedindo essa semana aí do clube. Também do Naves. A gente está falando do Estevão. Naquela ocasião, dois jogadores que também são importantes nesse elenco, nessas escalações do Abel, Maurício e Gustavo Gomes, estavam no departamento médico, dessa vez à disposição aí para esse primeiro jogo. Então, um Palmeiras que vem diferente para essa partida, né? Está trabalhando, logicamente, aí para fazer esse primeiro jogo, mas está ativo no mercado também para tentar suprir algumas dessas ausências que a gente citou, como, por exemplo, a do Mike, a do Richard Rios, né? O nome do De Ossa foi citado, do jogador do Monterrey, como um nome que agrada à diretoria no que diz respeito à posição que era do Richard Rios, embora haja um consenso de que o Lucas Evangelista consiga ocupar esse posto, a diretoria entende que é importante ter outro jogador ali para completar o elenco também. Então, o De Ossa do Monterrey é um nome que agrada à diretoria, mas tem cifras altas envolvidas, então o Palmeiras está esperando. Tem jogadores da Europa também sondando esse atleta. Por isso, as conversas não estão tão quentes assim a respeito desse nome. Por outro lado, para preencher a vaga aí do Mike, já tem negociações bem adiantadas com o Kelvin, que hoje está no CSKA, né? O jogador que já jogou no Atlético Paranaense, ao lado do Vitor Roque, inclusive, já deu assistência, né, para o Vitor Roque por lá. Tem negociações adiantadas aí já com o Palmeiras, com números em voo que estão na casa aí de 5 milhões de euros, mais de 30 milhões de reais. Então, o jogador chegaria aí para um contrato até o fim da temporada 2027-2028, né? Então o Palmeiras está conversando, nos próximos dias ou nas próximas semanas pode ter novidade aí acerca de um novo reforço aí nessa janela para essa vaga que era do Mike. O Palmeiras segue trabalhando por aqui, só lembrando, né, amanhã deve fazer um trabalho de ativação de manhã e aí depois o descanso durante o dia, para depois ir até a Arena do Corinthians e fazer esse primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Um grande abraço a todos. Valeu, Amanda. Obrigado pelas informações. Deixa eu colocar aqui para vocês o provável time do Palmeiras, então, para esse clássico diante do Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Olha só, o time deve ter o Everton no gol, Giai na lateral direita, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez, né? Murilo continua machucado, por isso está fora. O meio-campo com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, já que não tem mais o Richard Rios, aparentemente o Lucas Evangelista tem sido a principal escolha do Abel para a posição. O Ramon Sousa ou Alan pelo lado direito, Maurício e Facundo Torres, podendo inverter, né? Na verdade, o Facundo vem para o lado direito e Sousa e Alan, quem for o escolhido, vai para o lado esquerdo. E o Vitor Roque na frente, que aparentemente está, enfim, começando a evoluir, fazer jogos melhores. O que aconteceu, Rê? Deu um desespero nela aqui, ela até de coisa. O que foi que eu perdi aqui, cara? Ah, você botou o óculos, cara. Não, eu tava com meu óculos aqui, aí daqui a pouco, olha, meu óculos aí ela ficou aqui. Assim, aqui, a hora que a criança caiu o óculos e eu não percebia, eu olho pra cara dele, hein? Mas, ô Felipe, você falando do Alan, eu acho que o Alan mais aqui, Facundo aqui, lógico que pode trocar, mas o Alan tem jogado... É Alan ou Alan?
Alan. Quer dizer, na verdade, esse eu ainda tô tentando descobrir. O do Flamengo é Alan e o do Botafogo é Alan. É Alan? O do Botafogo é Alan. Esse é o que a gente ainda tem dúvidas. Tá, mas ele se encaixou muito bem aqui, né? Até quando ele colocou o Estevão para jogar por dentro, né? Então, o Alan chegou muito bom jogador, maduro. Você vê na Copa do Mundo também jogou super bem. Então, eu acho que ele mais aqui do que lá. Porém, aí a questão do Ramon Sosa que a gente não sabe ainda, né? Como que ele vai render e produzir aqui no Palmeiras. E o Vitor Roque ganhando sempre essa confiança do Abel, porque realmente o resultado ainda não é aquilo que ninguém esperava, né? Agora, se faz um gol no derby... aí pode mudar tudo. Mas é lógico. Mas pelo menos assim, ó, porque assim, ele tava com dificuldade, né? O Vitor Roque até técnicas, assim, né? De refino, com a bola. Ele melhorou, claramente. Ele melhorou um pouco nessa relação nos últimos 2 jogos. Tá dando resultado, essa confiança dada a ele. Então acho que o Abel tá apostando, né? Para que fora que ele realmente ele é um atacante chato para defensor, né? Porque ele corre muito, ele briga muito, ele marca muito a saída de bola do adversário. Então, nesse aspecto, ele tem conseguido fazer, imagino eu, o que o Abel tem pedido. Mas tem favorito, Rê, para esse jogo? Eu diria, olha... É difícil, né? Um derby. Você começa com esse negócio aí, é no seleção. Não vim preparada pra... Não, assim, vamos lá. Clássico é clássico e vice-versa, já diria Vicente Mateus. Mas acho que o Palmeiras tem um time, um elenco mais encorpado e mais azeitado, vou usar uma palavra do futebol, do que o Corinthians, que está nesse caos. Então, assim, acho que um leve favoritismo para o Palmeiras por conta disso, decide em casa também, né? Então, acho que isso é um fator relevante. Sei lá, mas assim, coisa de tipo 52%, porque eu acho que clássico é realmente difícil de apontar. Tudo pode acontecer num clássico. Ele zera muito. Tá nessa também, Alex? Iguala muito. Acho que é por aí também. Leve favoritismo pro Palmeiras. Você pode falar a palavra, o termo ali, favoritismo, é para tentar encontrar quem... Mas momentaneamente está um pouco melhor. O clássico é muito grande e é um momento muito importante que eu acho que iguala muito as situações ali. Eu quero seguir esse debate para mostrar um pouquinho, para acionar você sobre a distância do que a gente pode imaginar do que foi a final do Campeonato Paulista para esse confronto. Porque muita gente, eu vi em redes sociais, estava conversando até com o nosso editor-chefe Dottoli, Felipe Dottoli, falando sobre final do Paulista, atual momento. Sim. A distância entre os dois aumentou ou não? É difícil me meter, porque eu gosto de ouvi-los, mas eu acho que, não do ponto de vista de futebol só, eu acho que de expectativa. Eu acho que no momento da final, embora a gente tratasse o Palmeiras como favorito, a virada do ano do Corinthians foi muito forte. E obviamente, eles tiveram seus problemas pré-final, mas ainda dava para imaginar, aquele rolo compressor. Eu acho que aquela vibe não existe mais em relação ao Corinthians, embora o time seja parecido. Isso sem dizer que a questão política escalou, né? Assim, o problema. Eu acho que nisso. Mas o Palmeiras também está passando aí por uma mudança pós-mundial, a saída do Estevão. Eu quero saber se você acha que mudou ou não a distância entre os dois. Mudou, assim, a distância aumentou, o que não quer dizer que o resultado vai ser diferente. Talvez o Corinthians se classifique como venceu a final do Paulista com méritos, né? 1-0 no agregado nos 180 minutos. Mas a diferença, para mim, indiscutivelmente aumentou. Só para lembrar, embora o Corinthians viesse de um embalo do ano passado, as finais do Campeonato Paulista eram tidas como decisivas para a permanência do Ramon Dias. O Ramon estava na corda bamba para as finais do Paulistão. E conseguiu uma sobrevida curta, caiu pouco tempo depois, começou o Campeonato Brasileiro, mas o Dorival assumiu no começo. Por que eu acho que a diferença aumentou? Porque assim, o Corinthians, claramente, embora tenha começado o ano de maneira irregular, né? Foi bem no Paulistão, foi muito mal na Libertadores, né? Mas o Corinthians foi o melhor time do Campeonato Paulista mesmo. Embora oscilando, o Corinthians claramente jogava mais nas mãos do Ramon Dias do que joga agora nas mãos do Dorival. Se tivesse tudo bem, o Corinthians não teria trocado a comissão técnica, mas o Corinthians jogava mais com o Ramon do que joga com o Dorival. E o Palmeiras não fez um bom Campeonato Paulista. Não fez. O Palmeiras fez um Paulistão de boa pontuação, mas de muito mais jogos ruins do que bons. O começo de ano do Palmeiras foi ruim. O Abel foi criticado por isso. E depois do Paulistão, até acho que o Abel foi um cara que sentiu a perda do título de uma maneira
maneira que foi positiva para o trabalho, aquilo fez o Abel encontrar soluções, e a própria maneira que ele se portou no pódio, pegando a medalha, fazendo questão de pegar a medalha, de sentir o amargo da medalha de prata para um cara tão vencedor como ele. Foi a partir da derrota do Paulistão que o Palmeiras subiu e começou o Brasileiro muito bem, fase de grupos da Libertadores muito bem, o melhor time, para depois oscilar no Mundial e agora dar mostras de estar crescendo. Então, o Palmeiras de hoje é um Palmeiras melhor que o do Paulistão, o Corinthians de hoje é um Corinthians pior do que o do Paulistão. Então, mesmo que o Estevão não esteja mais, a diferença aumentou do meio de, foi março, abril, né, para agora, para esse jogo de Copa do Brasil. Quero te ouvir sobre essa questão da distância, André. Estou de pleno acordo. O Palmeiras hoje é um time mais equilibrado, mais confiante de quem se pode esperar mais. O Corinthians é um time, do ponto de vista do rendimento coletivo, uma incógnita, né? Porque passou os últimos 2 meses sem um dos seus principais jogadores, que é o Yuri Alberto, agora ele está voltando. O Memphis está envolvido em tudo isso, o rendimento dele caiu muito, ele de fato, e há algum tempo, não é um jogador decisivo que o Corinthians achou que estava contratando quando ele chegou. Ele foi muito importante na parte final do Campeonato Brasileiro do ano passado, isso não se discute. Ele foi muito importante durante a campanha do título estadual, mas se o título estadual fosse algo que valesse alguma coisa, o Corinthians não viveria o momento futebolístico que está vivendo agora. Faz pouco tempo que o Corinthians ganhou esse troféu. E a própria maneira, a própria leitura de forma geral do futebol do Memphis não seria o que é, né? Todo mundo lembra, não, mas ele é campeão estadual. Isso já ficou para trás. Então, eu acho que a diferença de fato aumentou tecnicamente, mas do ponto de vista principal, coletivamente, porque essa sempre foi uma força do Palmeiras, e embora eu ache que a temporada de 25 do Palmeiras ainda não é, do ponto de vista do time em campo, aquela que eu acho que será, né? Acho que o time ainda vai crescer. Neste momento, o Palmeiras é um time muito mais confiável. A partida que o Corinthians fez, por exemplo, só para usar como exemplo prático no fim de semana, em que com uma escalação que claramente protegia alguns jogadores para a partida de amanhã, o Corinthians praticamente não viu o jogo no primeiro tempo no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Substituições foram feitas, o Corinthians deu as cartas do jogo no segundo tempo. Eu me surpreendi menos com o pouco futebol que o Corinthians jogou na primeira parte do que com o bom futebol que o Corinthians jogou na segunda parte. E é um time capaz disso, de dominar o Botafogo num segundo tempo e merecidamente encontrar o empate num jogo razoável. Quando foi o último bom jogo que o Corinthians fez? Essa é uma pergunta difícil de responder. A gente segue ainda nessa discussão do jogo, mas tratando de um reforço palmeirense. O Palmeiras tem o Kelvin, lateral direito, negocia a contratação, né, do lateral direito Kelvin. Após a saída do Mike, o ex-atlético está desde 2023 no CSKA Moscou. A gente estava conversando até fora do ar, como hoje em dia é difícil percepções e análises sobre jogadores que estão no futebol russo, né? Mas eu queria que você falasse do Kelvin na mira, assim, muito próximo ao Palmeiras. Assim, voltando um pouco para o papo que a gente teve sobre o Flamengo, é uma posição muito difícil de ser reposta. Então, assim, acho que são poucos os reforços para essa posição, lateral direito aqui no Brasil, que chegam e a gente fala, uau, esse aí vai dar conta do recado. Talvez o Emerson Royal seja um dos poucos. O Santos está pegando o Mike, né, que está abrindo espaço para o Kelvin. Acho que é um bom reforço. Vamos ver como é que o Mike vai encaixar no Santos. Mas o Kelvin é uma aposta. Ele chega no pacotinho das apostas, não das certezas. É um lateral bastante agressivo, bastante ofensivo, como é o Mike, numa comparação direta com o Marcos Rocha e até com o Giai. Kelvin começou muito bem no Atlético Paranaense, foi jogador de seleção de base. Dentro do próprio Furacão, ele oscilou bastante e aí foi vendido por 4,5 milhões de euros para o CSKA Moscou. E devido à situação da Rússia após o início da guerra com a Ucrânia, com a retirada da Rússia das competições europeias, o futebol russo ele virou praticamente um futebol invisível, né? Então, assim, o jogador, tanto aqui, quando o Gerson opta por ir para o futebol russo, a própria comissão técnica da CBF fala, bom, para a seleção brasileira ficou mais complicado para ele. Em outros momentos, o futebol russo era muito mais visto e considerado. Nesse momento, ele está invisível, né? Então, fica mais tratar como uma incógnita o encaixe do Kelvin no time atual, mas é um jogador com qualidade, um jogador agressivo, não acho que chega como
titular, ele chega para brigar por uma vaga. Mas nesse momento, até pela maneira que o Palmeiras vem jogando, o Giai vem crescendo. Então hoje ele chega na fila ali atrás do Giai, brigando com o Rocha para ver quem é que vai ser o primeiro suplente. O Palmeiras está acertando com o Kelvin, ex-Atlético Paranaense, que estava no CSKA da Rússia, 5 milhões de euros. Então sai um lateral direito, chega outro. O que pensar deste primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil? O Corinthians precisa mais desse resultado. Mas quando o assunto é Corinthians e Palmeiras, Elton, fã de esporte, é um campeonato à parte, né? O bicho pega. Sim, e o Corinthians jogando em casa tende a ser uma equipe mais ofensiva até do que quando joga fora de casa. A proposta de jogo é sempre, né, se defender bem, sempre com aquele 4-4-2, né, na fase defensiva com o Dorival. Uma linha de 4 bem sólida, eu acho que tem se modificado bastante. Vamos ver se jogam o Mateuzinho e o Bidu nas laterais. Tem o Martínez, que faz essa função de primeiro volante, mas tem o Carrillo, que é um cara que ajuda demais na marcação também pelo lado direito. E o Breno Bidon, que o Dorival já falou algumas vezes que não é volante, mas que é um cara que ajuda muito na marcação, para os três da frente trabalharem, não é, Edu? Que eu acho que esse é o aspecto positivo do Corinthians, né? Esse time voltar a entrosar e esse time voltar a ter esse trio funcionando bem, né? O Garro, o Yuri Alberto e o Memphis, que são três caras que foram fundamentais para que o Corinthians chegasse a Libertadores nessa temporada e fizeram um segundo turno de Campeonato Brasileiro muito bom. Eu acho que é nisso também que o torcedor se apega, quando esse trio voltar a jogar o fino da bola, né? Quando eles tiverem tranquilidade, inclusive, a gente fala tanto, né, que o Corinthians precisa ter paz para poder o campo funcionar. E se isso acontecer, eles vão render bastante e crescem em jogos grandes como esse contra o Palmeiras. Então é um time que, se defender muito bem e dar a bola para esses três, a defesa do Palmeiras vai ter um pouco de dificuldade, ou muitas dificuldades, né? Mas é um time que está acostumado também a se defender dessa forma. É uma equipe que vai usar muito o Piquerez pelo lado esquerdo, e isso é uma tendência, né? Porque o Mateuzinho sobe muito, o Bidu é um jogador que vai ali de fundo também, mas se for o Mateuzinho titular, né? Essa disputa vai acontecer por ali. O Nicolete trouxe essa dúvida, né? Pode ser o Sousa, pode ser o Luigi. O Luigi já teve a oportunidade como titular, o Sousa ainda não. Quem entrar ali também é um jogador que vai funcionar muito mais como segundo atacante pelas características, né, dos jogadores, porque o Maurício constrói um pouco mais, é aquele cara que joga um pouco mais por dentro. O Facundo Torres é o jogador que abre mais o campo, é aquele ponta também que do 1 contra 1. Os dois volantes, né, tentando construir um pouco mais também. E aí o Palmeiras sente a falta, logicamente, do Richard Rios para fazer essa função, mas agora tem que viver sem ele, né? Tem que encontrar soluções, e aí tem o Aníbal Moreno e o M. Martínez, que são os dois jogadores marcadores, mas que criam também. Vai ser um duelo interessante para a gente acompanhar, Edu. Palmeiras melhor, obviamente, um time mais tranquilo, né? O ambiente é mais tranquilo, apesar dos desfalques, das mudanças, o Abel Ferreira tem o grupo na mão, o Dorival tem de volta, aí pelo menos vai dar uma sequência a esse trio de ataque que é importantíssimo para o Corinthians funcionar, mas vive também nessa corda bamba de gerenciar o elenco numa situação bem complicada extracampo da equipe do Corinthians. Eu acho que tudo isso vai ficar fora de campo nos 90 minutos, mas a gente sabe que tem um impacto de certa forma. Mas é clássico. E não é chavão, é um jogo de equilíbrio, é um jogo de mata-mata, é um jogo onde o Corinthians joga em casa. Esses primeiros 90 minutos prometem muito. É claro que a gente olha para Corinthians, olha para Palmeiras, vê um time muito mais estruturado na mão do Abel Ferreira, é óbvio. Basta lembrar, 4 meses atrás as equipes se enfrentaram, o Corinthians levou a melhor com o Ramon Dias de técnico, né? Quer dizer, as coisas mudam muito rápido no Corinthians, inclusive confiança, sequência. Vamos lembrar, o Corinthians vence a primeira partida da decisão do Campeonato Paulista no Allianz. Depois o empate garante o título para o Timão. Imagino que um empate não será também considerado um resultado ruim para o Palmeiras, jogando fora de casa, Elton. Eu acho que não, porque, claro, no jogo de 180 minutos, né, você tem a possibilidade de decidir em casa, e o Palmeiras
é um time que usa muito bem o fator mando de campo. Tem oscilado até nessa temporada em desempenhos, mas consegue bons resultados, conseguiu vencer o Grêmio apertado, conseguiu vencer o Atlético apertado também, nas 2 últimas partidas que fez em casa. Tinha empatado com o Mirassol, né, num jogo de confronto paulista, confronto local. Tudo isso, né, depois da volta do Mundial. Então o empate fora de casa não é ruim. Agora, é claro que o Corinthians também, como visitante, se conseguir uma boa vantagem na ida, ou até se esse empate acontecer, jogar fora de casa também é aquela arma que o Corinthians sempre usa, né, Edu? Claro que a gente vai projetar isso depois do primeiro jogo, mas é um time que gosta muito dessas transições rápidas, baixar a linha, fechar espaços e jogar nos contra-ataques para os 3 da frente decidirem. O empate é bom, mas não garante uma vantagem. Eu acho que traz, talvez, aí o equilíbrio para o lado do Palmeiras por conta do fator mando de campo no jogo da volta. No Campeonato Paulista, o primeiro jogo foi no Allianz, né? Foi ao contrário dessa situação agora na Copa do Brasil. Seguimos com o mata-mata. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!